Vamos fazer uma super revisão para podermos entender de verdade. Vai dar certo. Muito bem, vamos começar a abordar alguns tópicos de lâminas, imagens de lâminas, histologias e tentar também superficialmente e de maneira muito rápida, sem explicar demais, tentar passar por cima de alguns tópicos da funcionalidade e da embriologia. Vai ser bem rápido, presta atenção. Tireoide. Fico feliz se isso te ajudar. Tireoide é a única glândula folicular. Vou repetir. Classificação é a única glândula folicular. E as outras? As outras vão estar relacionadas com outra classificação que são de glândulas cordonais. Por que folicular? Olha aqui o tanto de folículo tireoidiano que você tem. Esses folículos tireoidianos, eles possuem epitélio simples cúbico, epitélio simples cúbico. E essas células foliculares que estão ali também, elas vão produzir o T3 e T4. Não estou vendo as outras células foliculares da única glândula folicular. As outras são glândulas cordonais, que significa dizer que tem células enfileiradas. As células foliculares estão aqui, e essas células foliculares que produzem o T3, T4. Nós temos também a produção de uma tiroglobulina, que nós vamos dar o nome de coloide, que é como se fosse essa parte rachurada aqui, parece uma gota de sangue. Aqui você tem a cavidade do folículo, aqui você tem um colóide tiroglobulina, que é uma proteína com tirosina iodada, tá certo? Nessa cavidade aí do folículo. E nós temos as células parafoliculares que produzem calcitonina. Vou repetir. As células parafoliculares, olha elas aqui, produzem calcitonina. Então as células parafoliculares, elas estão pertinho das células foliculares que produzem T3, T4, colóide tiroglobulina, que é a proteína com tirosina iodada na cavidade do folículo. E as parafoliculares produzem calcitonina. A embriologia é muito legal e provavelmente você vai se lembrar. Veja que não tem uma imagem aqui para eu poder te explicar no desenho. Mas a ideia é que você lembre que lá do primeiro arco faríngeo advém as células foliculares. Então, as células foliculares, elas vêm lá do primeiro arco faríngeo. Acrescente alguma coisa. Poxa, eu posso dizer que vem do endoderma, do assoalho, da faringe primitiva, especificamente do primeiro arco faríngeo, endoderma do assoalho da faringe primitiva, lá do primeiro arco faríngeo, as células foliculares vêm de lá. Mas eu sei que existe mais processo. Existe. Quais são eles? Na verdade, então, após o primeiro arco faríngeo, permitir que algumas células migrem e formem um tal de parque de diversão, um divertículo, e está na região da tireoide, né? Divertículo, estamos num momento falando sobre tireoide, então é um divertículo da tireoide, divertículo tireoide. Ele e o divertículo faz uma festa e permite que eles migrem por meio de um escorrega para a região ali para aqui é um queixo, tá? Aqui é uma boca, aqui é os dentes. Permite que migre ali, para a região da base do pescoço por meio do ducto tireoglosso. Se é tireoglosso, está relacionado ali com a língua, né? Está relacionado ali com a língua. E nessa língua que você vai ter o famoso forame cego, que vai
está aqui, infelizmente não tem nenhuma imagem aqui, depois você pesquisa, mas vai estar nessa região aqui que se liga ali ao ducto tíreo glosso, que vai ali para a base do pescoço. Então, é esse caminho aí que vai formar células foliculares. Conseguiu lembrar? Ótimo! Vai formar células foliculares. Sem delongas, células parafoliculares. É rápido, é pontuar, papum. Cristas neurais, né? Então, crista neural. A crista neural falou assim, não, pode também liberar algumas células. Migra. Essas células, elas vão lá para a quarta bolsa faríngea, na parte inferior da quarta bolsa faríngea. Então elas vêm, ó, para a parte inferior, para o corpo último faríngeo, que infiltra a tireoide durante a migração, e essas células vão dar origem às células parafoliculares. Nós temos as células foliculares que produzem T3, T4, parafoliculares que produzem calcitonina. Poxa, acabou. Respira. Vamos lá. Paratireoides. A paratireoide, como ela não é a tireoide, ela é uma glândula cordonal. A tireoide é uma glândula folicular, revisei. As células que são as principais na paratireoide se chamam células principais. E elas produzem o PTH. Poxa, não lembro o que é o PTH. O PTH é o parato-hormônio, blá blá blá. O parato-hormônio, ele é antagonista à calcitonina produzida pelas células parafoliculares da glândula folicular, a única glândula folicular. Então aqui você está dando uma olhada na paratireoide, e aqui você tem as células principais, ó, que vão produzir o parato-hormônio, que é antagonista, né, a calcitonina. E aqui você tem vasos sanguíneos, você tem capilares fenestrados. Não preciso. Aqui tá, escrevi o parato-hormônio, olha que legal. Tá aqui o parato-hormônio. Não preciso nem dizer que os vasos sanguíneos são capilares fenestrados para facilitar nessa saída do hormônio na corrente sanguínea. E qual é a origem da paratireoide? A origem da paratireoide é muito similar à origem das células parafoliculares. A origem das células parafoliculares está relacionada à quarta bolsa na parte inferior, na bolsa faríngea, a quarta bolsa faríngea na parte inferior. Já na paratireoide está relacionada à quarta bolsa faríngea na parte superior, superior, né? E também tem uma parte da terceira bolsa faríngea ali que vai colaborar para a formação da paratireoide. Então você tem aqui também a terceira bolsa, tá? Na parte superior também, que vai colaborar para a paratireoide. Para sermos mais rápidos aqui, eu não explicar o processo, quarta bolsa faríngea, parte superior, terceira bolsa faríngea vão colaborar para a origem da paratireoide. Visão geral. Sensível ao cálcio, sim. Se eu tenho muito cálcio, não é liberado parato-hormônio pelas paratireoide, especificamente pelas células principais. Agora, se eu tenho uma baixa de cálcio, então se libera muito parato-hormônio. Esse é o processo. Agora vamos falar sobre o pâncreas, né? O pâncreas, ele é muito importante e ele não é tão complexo assim. Na verdade, ele é dividido em lóbulos. Ele tem ácinos, que são
né, as glândulas acinosas, que tem um formato de bago de uva, segundo quem sabe, e esses bagos de uva, que na verdade são glândulas acinosas, vão liberar uma secreção, que pode ser serosa, pode ser mais ralinha. Pronto, acabou. E nós temos ilhotas nesse pâncreas, e esse pâncreas também tem septos. Aqui você está vendo a ilhota de Langerhans, importante demais. Aqui você está vendo os ácidos serosos, ou seja, vai produzir aí, vai secretar, né, uma substância mais serosa, tudo bem? Você tem septos aqui que fazem uma divisãozinha entre os lóbulos, tá bom? Você tem aqui, ó, célula centracinosa, ducto intercalar, corte longitudinal, o capilar da ilhota. Então agora você está vendo aqui uma imagem de pâncreas, mais especificamente voltada para a região que eu consigo ver bem aqui, o vaso sanguíneo, para a região que eu consigo observar os septos do tecido conjuntivo frouxo, os ductos. E olha aqui, ó, ilhota de Langerhans. Lembrando que nós temos glândulas mistas, exócrina e endócrina, túbulo-acinosa serosa, e as ilhotas de Langerhans, que estão responsáveis por alguns tipos celulares e produção de alguns tipos de hormônios específicos. Por exemplo, as células do tipo alfa, que estão aqui, ó, elas vão produzir o glucagon. As células do tipo beta, que estão mais presentes nas ilhotas de Langerhans, vão produzir a beta, que é a insulina. Então vou colocar aqui, ó, A glucagon, B insulina, corta. Aprende esses dois primeiros aqui, se você já não estiver lembrando com tanta facilidade. E você tem delta também, que produz aí a somatostatina, tá? Inibe alfa, beta, é parácrino, né? Parácrino é aquele pessoal que envia a mensagem para o vizinho, para o que está do lado ali, certo? Controle da glicemia. Você tem a célula polipeptídeo pancreático, que estimula aí a glândula exócrina. A G-gastrina, como no estômago, né? Tem N funções muito importantes. Você também tem capilares fenestrados com diafragma. Óbvio que essa questão de enviar esse hormônio aí para ele ir para a corrente sanguínea e ter sua função efetivada. Quando você tem uma alta em glicose, você vai ter uma função ali do glucagon, uma alta, uma baixa. Você vai ter ali uma regulação dessa glicose por meio ali da célula alfa, beta, que produzem respectivamente glucagon e insulina no pâncreas. E qual a origem embrionária do pâncreas? Repito, de maneira muito superficial, de maneira muito simples. Está relacionado ali com o intestino anterior e médio, que vai dar origem aí, ó, ao endoderma do duodeno. Nós temos também ali a parte, os brotos dorsal e ventral, né, que vai subdividir e formar o fígado, a vesícula, os ductos biliares, o pâncreas ventral. Vale a pena você dar uma olhada naquela imagenzinha, né, que eu acho que eu não vou conseguir desenhar aqui assim com tanta perfeição, mas é uns negocinhos, eu sei que você já viu. Então, basicamente, do intestino anterior e médio ali, você vai ter a origem do pâncreas, tá certo? Parte ali do intestino anterior, parte do intestino médio. Mais especificamente ali da região ventral, você tem um pâncreas ventral, tá bom?
Então, o desenvolvimento, basicamente, o duodeno gira 90 graus, os brotos vão se fusionar, vão formar o ducto principal ventral, mais o acessório que vem ali do broto dorsal. E é isso. Esse é a origem do pâncreas. Duodeno 90 graus, brotos fusionam, ducto principal ventral, acessório dorsal. Hipófise. Eu confesso que eu não lembro se eu coloquei aqui a lâmina de hipófise. Eu deixei aqui, mas acho que eu não lembro. Acho que eu não coloquei, viu? Não coloquei, olha. Vou falar das glândulas suprarrenais e depois, posteriormente, eu vou atrás aqui para colocar essas glândulas aí da hipófise, tá bom? Que tem as células cromófilas, basófilas, acidófilas, que respectivamente estão relacionadas às cromófobas, não são favoráveis ao corante, né? E elas não produzem nenhum hormônio, mas as basófilas e acidófilas já produzem hormônios relacionados aí à adenohipófise. E nós identificaríamos ali também a neurohipófise com axônios pituícitos. Nós iríamos falar também de alguns neurônios que foram modificados para não realizarem impulso nervoso e sim função apenas hormonal. Mas está aqui, ó, um ponto que não coloquei. Vamos falar das glândulas suprarrenais? Pois é. Aqui nós estamos na suprarrenal, você já está olhando aqui, ó, a região medular, você está vendo as células cromafins, é assim mesmo, tá bom? Cromafins, e a região medular, que é um pouquinho mais esbranquiçada, lembra um pouco as ilhotas de Langerhans, né? Acontece que você tem a veia principal aqui e você tem uma divisão geral muito importante, região medular e região cortical. A região cortical, ela está relacionada aí com a parte mais externa, né? Bem fácil de observar, e a região medular está com a parte, está relacionada à parte mais interna, tá bom? Óbvio que essa é uma glândula cordonal, ou seja, as células estão dispostas em cordões, estão enfileiradas, diferente lá da tireoide, que é a única glândula que é folicular. Nós temos hormônios que são liberados para uma veia central na suprarrenal que distribui para o organismo, né? As artérias ramificam na glândula a partir da cápsula. Olha a cápsula aí. Então, as artérias vêm para a cápsula. Já falamos aí um pouquinho sobre as regiões, né? Você já deu uma olhada aí na região medular, você já viu a região cortical. Então, vamos só relembrar um pouco sobre a região medular. A região medular, ela é derivada de células da crista neural, tá certo? De neurônios modificados, que eu comentei ali agorinha também. Esses neurônios modificados, eles não têm dendritos nem axônios. Logo, eles não têm função de impulsos nervosos. Eles estão relacionados aí com a produção de hormônios. Então, essa daí é a questão aí relacionada à região medular derivada de células da crista neural. Nós temos as células cromorfins, que são corpos celulares especializados na produção de catecolaminas. Então, a região medular, isso é importante dizer, muito importante isso aqui. Região medular está relacionada a catecolaminas. Tá? Catecolaminas são importantes aí para esse pessoal que faz exercício físico, toma banho gelado, etc e tal. Certo? E a partir da produção de catecolaminas vai ser produzido aí a tirosina, né? Então você tem a via de síntese de tirosina, dopa, L-dopa, dopamina, noradrenalina. Eu chamo de T, D, LD, D legal,
que é a dopamina, e noradrenalina. Então, TD, LD, D legal, noradrenalina. Então, eu pensei assim, TD legal, D legal, noradrenalina. Então, tirosina, dopa, L-dopa, legal, D, L-dopa. Aí, o dopa legal é dopamina, entendeu? Esse é dopa, esse é L-dopa. O dopa legal é dopamina. Então, tirosina, dopa, L-dopa, dopa legal, dopamina, noradrenalina. E aí a noradrenalina vai produzir a famosa adrenalina, certo? Então você tem uma via de enzimas aí com a fenilletanolamina N-metiltransferase PNMT que está relacionada aí, ó, PNMT, parece partido político, né? Partido político, PNMT. Agora nós vamos com a tirosina, dopa, L-dopa, dopa legal, que é dopamina, noradrenalina e adrenalina. Beleza, processo. Então, processo básico aqui, noradrenalina em grânulos, certo? Liberada no citoplasma, convertida em adrenalina. Então essa noradrenalina em grânulos, ela é liberada no citoplasma e é convertida em adrenalina. Poxa, legal. Reempacotada em grânulos para liberação. E a função aí, resposta ao estresse. Sistema simpático, não parasimpático. Simpático é luta e fuga. Então nós temos algumas etapas do desenvolvimento que nós podemos citar rapidamente. 6 week. Então vamos lá, vamos falar no formato de historinha. Era uma vez na sexta semana do desenvolvimento embrionário, na sexta semana, lá na região, na área da cidadezinha do mesoderma intermediário, na cidadezinha do mesoderma intermediário, na região, né, urogenital, começou a ter células epiteliais dessa área que decidiram migrar, decidiram fazer festas, proliferar, e foi formando o tal. Então as células daqui, as células epiteliais dessa área começaram a migrar e proliferar e formou o tal do córtex fetal inicial, que era uma cidade. Eles migraram para formar uma cidade inicial e como era um feto de cidade, se chamou de córtex fetal inicial. E na sexta para a sétima semana que eles estavam formando o córtex fetal inicial, que vem lá de uma cidadezinha do mesoderma intermediário da região urogenital, que migraram, chamado, o nome desses indivíduos que migraram é células epiteliais, formaram uma cidadezinha chamada, migraram e proliferaram e formaram a cidadezinha chamada córtex fetal inicial. E da sexta para a sétima semana que estava ocorrendo essa migração e proliferação, as células das cristas neurais, as células da crista neural, uma população migrou também para o lado do córtex fetal. Então, as pessoas viram que estava formando a cidade, veio um pessoal lá da tal da crista neural, cidadãos, vieram da cidade crista neural para se juntar a essa migração e proliferação no córtex fetal inicial. E por isso foi formada uma região desses forasteiros. E o nome dessa região, desses forasteiros,
cidadãos da crista neural foi chamado de região medular da suprarrenal. E nós já falamos da região medular da suprarrenal, que está relacionados aí a catecolaminas, está relacionado também a tirosina, dopa, L-dopa, dopamina, tirosina, dopa, L-dopa, dopamina, que vai gerar adrenalina, mas antes a noradrenalina. Nas semanas subsequentes que eles estavam vivendo juntos em comunidade, o córtex fetal, que é a cidade, começou a crescer e começaram a abraçar mais pessoas, mais cidadãos da crista neural, mais células da crista neural. E a região medular, que antes estava pertinho da cidade, ó. Deixa eu ver aqui, ó. E essa região medular que antes, aqui, ó, região medular, essa migração que antes formou aqui uma região medular da suprarrenal, que estava do lado da cidadezinha, a cidadezinha aqui do córtex fetal inicial cresceu tanto que abraçou essa outra cidade, abraçou, certo? E a região medular, que era dos forasteiros, começou a ser internalizada. Nova onda de migração de células do mesotélio celomático. Aqui, ó. Nova onda de migração de células do mesotélio celomático para o entorno do córtex fetal, iniciando o desenvolvimento do córtex permanentemente. Mais migração de células, só que agora do mesotélio celomático. Nossa, muita gente querendo ir para essa cidade, para formar uma cidade fixa, o córtex. Então nós falamos agora, né, das etapas iniciais da sexta, sétima semana e a semana subsequente. Mas existe o que nós falamos do período fetal dessa cidade, né? E aí no período fetal nós vamos ter dois tipos de córtex da cidade, o fetal interno maior e o permanente externo e em desenvolvimento, certo? O córtex fetal ele cresce muito, tornando a glândula suprarrenal fetal maior que a do adulto. A função do córtex fetal, então, a criança tem uma glândula suprarrenal fetal maior do que a adulto. Então, a função do córtex fetal é produzir andrógenos, que são hormônios masculinizantes, que vão para a placenta para a produção de estrógeno e progesterona. Poxa, super importante isso, né? Produzem cortisol, que promove o amadurecimento dos sistemas do corpo. Então, o cortisol produzido aí, ó, vai ajudar para o amadurecimento. Afinal, nós estamos no período fetal dessa cidade aí, do córtex fetal, que está virando um córtex real, né? E então, começa a ocorrer uma maturação dos pulmões, cérebro, retina, epitélios do trato gastrointestinal, diferença de células 1, 2 nos alvéolos pulmonares, epitélio esofágico, estomacal, intestinal começa. Aí nós temos o período do nascimento, nasce. Isso é na embriologia, né? Sexta semana, sétima semana. E nasceu ainda. Quando nasce, você já tem a presença aqui, ó, do córtex fetal, a cidade. E surge duas zonas do córtex. Como assim? Cresceu tanto que agora tem bairro, zonas. As zonas são o nosso bairro. No caso, nós vamos ter 3 bairros, 3 zonas do córtex permanente. A glomerulosa, então nasceu ali, já é uma cidade permanente, né? Fasciculada e reticular. A reticular ainda não existe.
Então nós temos a glomerulosa aqui no início e a fasciculada. Depois que nasceu, ali estava no nascimento, né? O córtex fetal ele regride, diminuindo o tamanho da glândula. Então, pessoal, a cidade diminuiu e fica menor que no período fetal. Precisava ser maior no período fetal para produzir mais cortisol para ter amadurecimento, certo? Então, por volta de 1 ano, você tem quase ausência do córtex fetal. Aos 3, 4 anos ali da cidade, desse desenvolvimento da zona reticular, próxima à medula, e aí você tem ali aos 4 anos a estrutura final. E o córtex permanente com 3 zonas pós-nascimento: glomerulosa, fasciculada e reticular. Interna próxima à medula interna. Então aqui você tem a zona reticular, zona fasciculada, região medular. Então a zona reticulada aqui, zona fasciculada. Tá faltando a zona glomerulosa aqui, né? Aqui você tem a veia central, região medular das catecolaminas, lembrando que a região do cortisol é esteroide. Então aqui, que dá para você enxergar zona glomerulosa, zona reticular, os bairros, né? Zona fascicular, cada pontinho é uma pessoa, imagina, né? Zona fasciculada, aqui você tem a região medular, cápsula, região cortical está aqui, né? Nessa região mais externa. Aqui, a primeira foto lá. Aqui, a região cortical, relacionada aí à produção de hormônios aí esteroidais, né? Já na região medular está relacionada aí com catecolaminas. Então, bora falar sobre esses bairros. Essas três zonas do córtex permanentes são zonas estimuladas pelo ACTH, hormônio adrenocorticotrópico da hipófise. Né? Então, você tem aqui a zona glomerulosa, aldosterona. Está relacionada aí com a aldosterona, progesterona, desoxicorticosterona, corticosterona. Você tem células pequenas, arredondadas, dispostas em glomérulos, por isso glomerulosa. Mineralocorticoides, logo está relacionado com a aldosterona. Regulação de eletrólitos e pressão arterial, que é a função da aldosterona. E aqui você tem algumas vias, né? Desoxicorticosterona, via 21 hidroxilase, via 11 hidroxilase, corticosterona, via 18 hidroxilase, 18 hidroxicorticosterona, que é a corticosterona. E aí você tem a via aldosterona sintase exclusiva dessa zona, que é a 18 hidroxicorticosterona, que vai produzir a aldosterona. Talvez essa seja a mais importante, né? 18 hidroxicorticosterona, que vai produzir a aldosterona, que é uma via exclusiva da região glomerulosa. Já a progesterona, né, vai estar relacionada aí com a desoxicorticosterona via 21 hidroxilase. A zona fasciculada, vou dar uma acelerada aqui, está relacionada ao cortisol, 11 desoxicocortisol, só vou citar essa via aqui, desoxicortisol via 11 hidroxilase, é a via que tem 11 desoxicortisol que vira o cortisol.
Cortisol é um glicocorticoide potente, mas compete com a aldosterona por receptores mineralocorticoides. A aldosterona vence em concentrações normais. Beleza. Então a zona fascicular está relacionada com cortisol, glicocorticoide, regulação metabólica, anti-inflamatório, imunossupressor. Também está relacionado com a síndrome de Cushing, hipercorticolismo primário, que vai dar relacionado a problemas na adrenal, tumor, né, na fasciculada. E esse tem efeito excesso de cortisol, né? E aí pode gerar osteoporose, hipertensão, obesidade central, estria, esquimose, atrofia muscular, baixa CTH. Visão geral. A reticular, né? A reticular, ela está relacionada aí a andrógenos, né, que serão produzidos, né, nessa via aí. Que também possui aí, ó, conversões periféricas de androstenediona, testosterona em estrógeno. Isso é interessante, né? Testosterona em estrógeno. E aí tem outras vias bem interessantes aqui relacionadas à área reticular. Vamos falar do sistema renal para nós irmos dormir um pouquinho, descansar um pouquinho para acordar e estudar mais ainda e revisar isso aqui. Então, nós temos algumas lâminas, sistema renal. Bora lembrar só o início do desenvolvimento do sistema renal? Tudo começa no dia 3. Na verdade, na semana 3, né, da embriologia. Então, você tem a formação do mesodermo intermediário. Quando? Terceira semana. 3 week. Né? Na terceira semana de desenvolvimento embrionário, forma-se o mesoderma lateral. Então, ó, o mesoderma intermediário vai formar o mesoderma lateral, paraxial e intermediário. O mesoderma intermediário é responsável pela formação do sistema urogenital, que inclui a parte urinária e a formação de gônada indiferenciada. Então, esse mesoderma lateral vai formar o que? Sistema urogenital, bem importante, né? Que inclui a parte urinária e a formação de gônada indiferenciada. A aplicação do terceiro ciclo, explicação serológica, aqui, esquece. Então pronto, tá aí. Formação mesodermo intermediário, lateral, sistema urogenital com gônadas indiferenciadas e parte do sistema urinário. É o urogenital mesmo, sistema urogenital. Mesodermo intermediário, mesodermo lateral, forma o sistema inicial urogenital. As estruturas envolvidas aí, ó. Mesodermo intermediário, aí tem a posição dele, longitudinalmente, envolve o intestino posterior, ó, envolve o intestino posterior, que na sua posição final dilata e origina a cloaca. Isso aqui é interessante. Intestino posterior na sua posição final dilata e origina a cloaca. A cloaca passa por um mecanismo de septação, né? Você tem a presença aí do alantoide, um anexo embrionário atrofiado que forma um ligamento. Você tem a membrana cloacal constituída de endodermo e ectodermo. Você tem... Então, a gente já pode comentar aqui, já falei do mesodermo intermediário, lateral, sistema urogenital. Mas aqui tem intestino posterior, dilata, gera cloaca. Poxa, eu acho isso aqui super importante, tá?
Processo de septação da cloaca. O mesênquima entra entre o alantóide e o intestino posterior, cresce na direção da membrana cloacal, determinada a septação da cloaca. Uma das formas resultantes é a bexiga. Então, você está ali, o mesênquima entre o alantóide, ó, e o intestino, de novo, posterior. Vou colocar aqui outra mesênquima. Ele cresce na direção da membrana cloacal e o resultado disso é formar a bexiga. Então tá ali o alantóide e o intestino posterior perto, mas tem um mesênquima entre eles. Esse mesênquima cresce até a membrana cloacal e forma a bexiga. É a septação, né? Esse é o processo aqui de septação. Beleza. Vamos falar um pouquinho sobre o rim. Essa imagem que você está vendo aí, ela é bonita, né? Tá cheio de bolinha, respira, vai dar certo. Aqui você tem a cápsula, glomérulo renal, região cortical. E aí você dá um zoom, ó, glomérulo renal. Será para que serve cápsula? Região cortical. Então aqui você tem, ó, aqui você tem uns glomérulos renais, né? Só que nós aumentamos um pouco. E aqui nós vamos ver muita coisa. Olha só, tanto de coisa. Então vamos fazer o seguinte, vamos começar a falar da mácula densa, depois dos túbulos contorcidos proximais, depois da cápsula de Bowman, mais as alças. Vamos falar ponto por ponto para entender e depois falar um pouco sobre a embriologia. Vamos começar aqui pela mácula densa, ó. É formado por células colunares do túbulo contorcido distal. Então a mácula densa está relacionada com os túbulos contorcidos distal, ó. Realmente, eles estão aparentemente perto, né? Ó. Mácula densa formada por eles aqui embaixo. E qual a função da mácula densa? Detectar a concentração de soluto. É isso, essa é a função dela, osmoceptora, que passa e aí ela faz o feedback túbulo glomerular. Mácula densa faz o feedback túbulo glomerular e as células colunares do túbulo contorcido distal. Já quando nós falamos do túbulo contorcido proximal, tecido epitelial cúbico simples com microvilosidades e interdigitações basais, nós vemos que a função dele é ajuste fino da composição da urina, é controlar o pHD, né, um balanço hídrico eletrolítico, sendo que o principal local de regulação hormonal é o néfron. Uau! Você tem um balanço de água e sódio, diluição de filtrado e ajuste fino, equilíbrio de potássio, secreção de potássio, equilíbrio ácido-base, regulação do pH. E aqui tem os mecanismos, né? Mas a função é básica essa daí, ó. Está relacionado com a produção de aldosterona, né? Retenção de sódio, DH. Vai ter uma função básica, um ajuste fino ali da concentração do soluto também da urina, do equilíbrio eletrolítico também. Beleza. Você tem aqui, ó, as cápsulas de Bowman mais alças capilares fenestradas sem diafragma. Lembra? Aqui, ó. Qual a função dela? É simples. Né? A função da cápsula de Bowman ela vai estar relacionada com uma unidade de filtração, glomérulo, né, cápsula de Bowman, alças capilares fenestradas sem diafragma. Ou seja, ela envolve as alças capilares, o glomérulo renal, para coletar o filtrado. Né? As capilares fenestradas sem diafragma são uma característica especial que permite a alta taxa de filtração do sangue. Então essas alças aí vão estar ajudando aí na filtração do sangue. Agora, quando eu falo aqui do glomérulo renal, que é esse aqui, ó, o mais legal de todos, que é o maior,
ele tem a função de filtração do sangue sob pressão, né? Então, criação de filtrado glomerular, lembra que tem as alças lá na cápsula de Bowman que vai proteger, certo? Envolve as alças ali para coletar o filtrado. E esses capilares fenestrados sem diafragma é a característica para filtrar o sangue. E os glomérulos renais também está relacionado aí relacionado com a filtração do sangue. Então, o mecanismo de criação do filtrado glomerular, que é o primeiro passo na formação da urina. Ele retira água, eletrolitos, glicose e resíduos nitrogenados do plasma. O que retém? Células sanguíneas, e a maioria das proteínas grandes são retidas na corrente sanguínea. Nós temos aqui do outro lado, ó, o polo vascular, que tem artérias aferentes e eferentes. Imagine que você já sabe o que é, mas é regulação da pressão e filtração, né? Vai irrigar, vai ajudar aí a organizar esse fluxo de sangue e acaba que controla também a pressão, né, da entrada e saída de sangue. O polo vascular contém as células justaglomerulares, que são células musculares lisas, modificadas na parede da artéria aferente. Aqui tem a arteríola aferente e eferente. Então, essas células aí na arteríola eferente, as justas glomerulares, elas são muito importantes. Essas células armazenam e secretam renina em resposta à queda da pressão arterial. Diminui a pressão? É as células justaglomerulares ali no polo vascular, mais especificamente da arteríola eferente, vai produzir renina, que vai colaborar com o sistema renina-angiotensina-aldosterona, que é essencial para o controle da pressão arterial. E nós temos também aqui, ó, desse outro lado, o folheto parietal da cápsula de Bowman, que a função basicamente é estrutural e de contenção. Tecido epitelial pavimentoso simples, né? É aquele tecido ali de asfalto, vamos dizer assim, que bate. Então, o pavimentoso simples, nesse caso aí, o folheto parietal da cápsula de Bowman, vai servir como uma capa protetora, um cano para direcionar o líquido, os fluidos, melhor dizendo, fica mais chique. Agora, para falar do túbulo contorcido distal, que está relacionado inclusive com a mácula densa, que é tecido epitelial cúbico simples aqui no túbulo contorcido distal, nós vamos ver essa tabela que diferencia o túbulo distal do proximal. O objetivo principal do proximal: reabsorver em massa e recuperar nutrientes. Do distal, ajuste fino, homeostase e regulação hormonal. Pronto, vamos ficar com essas informações rápidas aqui. Agora nós falamos ali da formação do sistema urogenital, que vem do mesoderme intermediário lateral, e também nós não podemos esquecer de falar da formação da crista urogenital, né? Então, no mesoderme intermediário, ele prolifera e forma a crista urogenital. Então, mais uma vez, dá para resumir dizendo que o mesoderma, primeiro, o mesoderma intermediário, veio o mesoderma lateral, formou o sistema urogenital. Esse intermediário, ele forma a crista urogenital. Partes da crista: crista nefrogênica, forma os rins. Aí é pesado, né? Aqui tem informaçãozinha pesada. Então, a crista nefrogênica forma os rins. Crista nefrogênica forma os rins. Crista gonodal forma as genitais, ovário ou testículos, dependendo do sexo. Então, essa crista urogenital nós já sabemos que vem do mesodermo intermediário, mas a crista nefrogênica, rapaz, que importante isso aqui, forma os rins. Crista
nefrogênica. E a crista nefrogênica é parte da crista urogenital, que é formada pelo mesodermo intermediário. Então a crista nefrogênica, ela forma os rins. A crista gonodal forma os genitais. Tem um nome, né? Crista gonodal. Crista gonodal. Vai formar genitálias, né? Ovário, testículas, gônadas, dependendo do sexo. Há estruturas associadas, intestino posterior e celoma, né? Vamos falar disso aqui, ó. Então você tem os tubos formados na região renal, que são os dois tubos longitudinais paralelos, chamados de ductos mesonéfricos. Aí tem os túbulos mesonéfricos formados a partir do ducto mesonéfrico, que desemboca na cloaca. Legal. Então aí, ó. Ó, essa palavra é importante. Mesonéfrico. Você tem ductos, depois túbulos que vão para cloaca. Show de bola. Sem susto, sem susto. Vamos pro ureter já? Vamos pro ureter? Nossa, muito legal, né? Tem bastante informação. Então, no ureter, olha que lindo. 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 Ureter, ó, já coloquei a origem embriológica aqui dele. Ureter vem do broto uretérico, revestimento de endoderma. Estrutura: epitélio de transição, derivado do endoderma. Então, vou deixar escrito aqui, ó. Origem embriológica, broto uretérico. Ah, de onde que vem esse broto uretérico e tal? Vou te mostrar. Tem aqui umas questões da lâmina pó, conjuntivo frouxo, túnica muscular, inversão, digestório, longitudinal interno, mas dá para você ver aqui, tá? Por isso que eu não vou falar muito. Adventícia. Aqui você tem uma arteríola, né? Passa sangue. Perto dela tem o quê? Uma adventícia, que é vascularizada. É vascaíno, não é vascularizada. Você tem a túnica muscular, que tem uma parte longitudinal interna e circular externa. Aqui, ó. É isso, longitudinal interna e circular externa. Tem duas camadas a túnica muscular, longitudinal interna e circular externa. Legal. Tecido conjuntivo frouxo fibroelástico, tá aqui, ó. Tecido epitelial de transição, ó. Show de bola. Três pares de rins durante o desenvolvimento. O desenvolvimento do sistema renal leva à formação de 3 pares de rins. Agora aqui você viu que não tem muito segredo, ó. Tecido epitelial, broto urético, uretérico, broto uretérico, broto uretérico, broto uretérico, origem do uréter, broto uretérico, origem do uréter, broto uretérico. Agora essa é uma parte aqui, ó, que eu clivei, ó, nada a ver, eu dividi estrategicamente essa parte aqui da embriologia. Eu fui dividindo, não sei se você percebeu, eu fui colocando as partes. 3 pares de rins durante o desenvolvimento são formados. 3 pares. Então você tem 6 rins. Como é que funciona isso? Então, você tem um desenvolvimento, olha só que interessante para quem gosta, né? Você tem o desenvolvimento do sistema renal, que leva à formação de 3 pares de rins a partir do mesodermo. Rapaz, esse aqui dá pra você chutar tudo, ó. Parece que tudo vem dele. Intermediário. Top, das galáxias, né?
Então você tem o pronefros, quarta semana, surge no início da quarta semana, próximo da região da cabeça, constituídos por parte do ducto mesonéfrico e túbulos mesonéfricos. Desaparecem no final da quarta semana. Não funcionais, não promovem filtração sanguínea. Pronefros, quarta semana, surgem no início da quarta semana. E isso aqui é importante dizer, ó, porque ali a gente começou a falar desses 3 rins. E aí eu tô dizendo que na quarta semana, próxima à região lá da cabeça do indivíduo, né? Próximo à cabeça ali do indivíduo, constituídos por parte do ducto mesonéfrico e túbulos mesonéfricos, né? Desaparecem ali no final da quarta semana, que não são funcionais e não promovem filtração sanguínea. Então é isso, na quarta semana, perto da região da cabeça, esses ductos mesonéfricos e túbulos mesonéfricos, que a gente sabe que se liga à cloaca, aparecem na quarta semana e não promove filtração sanguínea. Agora, quando eu estou no final da quarta para a quinta semana, olha aqui, ó, já vai filtrar, ó, já começa a filtrar. Isso é muito importante, né? Então, o que acontece? Esses ductos mesonéficos, túbulos mesonéficos, agora tem o que? Glomérulos na extremidade dos túbulos. Esse é o diferencial. Apareceu o que? Glomérulos. Esse aí é o baita do diferencial. Tem os ductos, tarará, tarará, mas o diferencial é que tem glomérulos no final dos túbulos, na extremidade. E aí vai começar a ter a filtração do sangue. Na quinta para a oitava semana, lembra, a gente saiu da quarta para a quinta, agora nós estamos na quinta para a oitava. São os rins definitivos no corpo. Então formou. Os rins é formado das cristas nefrogênicas. Cristas nefrogênicas. É formado os rins. E as cristas nefrogênicas vêm da crista urogenital, que vem do mesoderme intermediário. E você tem as cristas gonodais, que também são partes da crista urogênica. Tô falando urogênica? Urogenital. Urogênica eu também acho que dá para entender. Não é errado, não. Vamos falar da bexiga? Então você tem aqui a adventícia, camada muscular circular média, camada... aqui você tem a camada muscular longitudinal externa, camada muscular circular média, camada muscular longitudinal interna, você tem o epitélio de transição, você tem a lâmina própria aqui, ó, tecido conjuntivo frouxo na parte profunda, tecido conjuntivo denso não modelado aqui para a parte da luz, né? Então, esses são os pontos que a gente comenta aqui da bexiga. E para finalizar, a uretra, né? Epitélio de transição. Deixa eu ver se eu queria falar alguma coisa importante. Tá. Epitélio de transição, tá? É tecido conjuntivo frouxo. Tem túnica muscular adventícia. O diferencial aqui da bexiga é que você tem camada muscular longitudinal externa, circular média e longitudinal interna. Duas longitudinais, uma externa e interna, e circular média. Epitélio de transição aqui na uretra. Faz muito sentido.
tem algumas diferenciações do homem para a mulher: tecido conjuntivo frouxo, lâmina própria, túnica muscular adventícia. Aqui você, deixa eu ver aqui se tem um que dá um zoom, ó. Eita, peraí. Então vamos lá devagarzinho. Mais uma vez, ó, submucosa e tal. Então, variações sexuais: uretra feminina, pequena, epitélio de transição; uretra masculina, prostática, epitélio de transição, né? Uma tem só uretra, tem a prostática, peniana esponjosa, varia entre pseudo estratificado colunar, né? Pavimentoso não queratinizado. Na glande, pavimentoso estratificado não queratinizado, derivado do ectoderma. Estrutura geral, acredito que isso daí, essas diferenças não vão vir agora, porque não é sistema reprodutor e o foco é produção de hormônios, né? Desenvolvimento agora detalhado do rim metanéfrico. E o que está acontecendo aqui, ó? Presta atenção. O intestino anterior, o alantoide, a membrana cloacal, que eu já falei, a cloaca, o estômago em desenvolvimento, os pronéfros, os mesonéfros e o rim metanéfrico em desenvolvimento, são as estruturas importantes para a gente falar do desenvolvimento detalhado do rim metanéfrico. Ó, tem mais coisa ainda? Não, nada. Ó, broto uretérico. Ó, começou a aparecer o broto uretérico, que dá origem a ureter, né? Ele vai dilatando, forma a pelve renal. Ó, que bacana. E aí tem cálices maiores, cálices menores, ductos coletores. E aí vai formando, né? Blastema metanefrogênico. Me lembrou de crista nefrogênica, né? O nome. Mesênquima rosa, né? Em torno do broto uretérico. Broto uretérico dá origem também ao uréter. E ele vai diferenciar também, ó, olha o tanto de coisa importante: glomérulo renal, túbulo contorcido proximal, alça de Henle, túbulo contorcido distal, mesênquima externa, forma a cápsula renal, né? Você tem aqui a interação recíproca. O blastema metanefrogênico estimula. Então, ó, aqui é muita coisa, né, para lembrar. Tudo, né? O blastema metanefrogênico estimula o broto uretérico a diferenciar em pelve, cálices e ductos coletores. Então, tá aqui uma coisa digna de se anotar. Blastema metanefrogênico. Blastema metanefrogênico. E aí, uretérico. A diferença é em pelve, cálice e ductos coletores. O broto uretérico estimula o blastema a diferenciar nos componentes do néfron. É isso. Então, blastema metanefrogênico estimula o broto uretérico a virar a pelve, cálice, ductos coletores e talvez até o uréter, né? Não sei se faltou dizer isso. Então é isso. Blastema metanefrogênico estimula o broto uretérico a virar esses negócios aqui, ó. Na verdade, ele estimula esse a virar esses aqui, né? Interessante. Aqui, ó. Então o caminho seria, na verdade, esse aqui, ó. Influencia o broto uretérico. O blastema, eu colocaria só blastema. Muita coisa para lembrar, hein? O blastema
ele incentiva o broto uretérico a se diferenciar em pelve, cálice e ductos coletores. O broto uretérico ele estimula o blastema a diferenciar nos componentes do nefro, pelve, cálice e ductos coletores. Calma, presta atenção. Unidade morfofuncional dos rins. Nós temos aí o túbulo urinífero, composto pelo néfron, do blastema, ducto coletor do broto uretérico, né? Razão embriológica, origens separadas da evolução do rim. Inicialmente o rim é lobulado. Néfrons pequenas, cerca de 1 milhão. Com o crescimento dos néfrons, eu queria ter 1 milhão agora. Com o crescimento dos néfrons, torna-se liso externamente. Septação da cloaca e formação da bexiga e uretra. Então, ó, nós vamos ter agora uma septação da cloaca e formação da bexiga e uretra. Essa septação da cloaca, ela é muito importante, muito mesmo. Nós já falamos que a formação da bexiga, ela está relacionada ao mesênquima entre o alantoide, né? Entre o alantoide e, agora me fugiu por algum motivo da cabeça, mas entre o alantoide, você lembra? Você está lembrando aí? Está falando? Aqui, ó, fiz o desenho. Deixa eu ver. Entre o alantoide e o intestino posterior, olha que legal. Então, o mesênquima entre o alantoide e o intestino posterior cresce até a membrana cloacal e forma a bexiga. O uréter, nós sabemos que é do broto uretérico. Agora a uretra, vamos ver. O septo uroretal, né? O mesênquima cresce em direção à membrana cloacal, fusionando-se a ela. Até aqui nós já não tem novidade assim pra gente, né? Já falamos do mesênquima, bexiga. Resultado, a parte ventral aqui é mais detalhado, né? Sistema reprodutor, aceptação, né? O mesênquima cresce na direção da membrana cloacal e se funde a ela. A parte ventral desse negócio, sistema reprodutor, seio urogenital, parte dorsal relacionada ao sistema digestório, forma final ânus, né? Região cranial no seio urogenital, forma bexiga. Então olha só. E alantoide, fibrose forma o uráculo, mais tarde ligamento umbilical. Nossa, que interessante. Então tem a parte aqui, ó, ventral, dorsal, cranial e o alantoide fibrosado. Ligamento, forma o ligamento umbilical. Eu sabia que o alantoide formava o ligamento umbilical mesmo. Em embriologia, se eu não me engano, eu já vi isso, se eu não me engano. Mas o que acontece? Olha só, qual o detalhe aqui, ó. A parte ventral, né, ela vai formar, e eu vou pensar assim, ó, ventral é a parte do sistema reprodutor. Então você pode pensar algumas coisas que envolvem a parte ventral e o sistema reprodutor. E de fato, né? Você pensar, a parte ventral facilita a reprodução. Tá? É sistema reprodutor. Cranial vai formar a bexiga. E no meio aqui, ó, dorsal, sistema digestório. No caso aqui é fácil lembrar que é o ânus.
aqui em cima, agora, eu vou ter que lembrar que é o seio urogenital. E aqui na bexiga ficou mais fácil porque é a bexiga mesmo, né? A incorporação do uréter à bexiga. O ducto mesonéfrico espalha tecido sobre a orelha da bexiga em desenvolvimento. Esse tecido traz os ureteres que se abrem na bexiga. O tecido derivado do ducto mesonéfrico na parede da bexiga é chamado trígono. Pô, esse nome é importante. Região com 3 camadas de músculo liso, que nós acabamos de dar uma olhada, inclusive. Olha só. Formação da uretra, né? Um segmento do seio urogenital da origem à uretra. Lembrando que o seio urogenital ele advém ali do crescimento do mesênquima para a membrana cloacal da parte ventral, sistema reprodutor. Segmento do seio urogenital da origem à uretra, que abre na genitália externa. A uretra feminina, pequena, desemboca na parte superior da genitália externa. Sem influência da testosterona, o mesênquima do tubérculo genital não cresce. Uretra masculina. Grande, né? Devido ao crescimento do mesênquima do tubérculo genital sob a influência da testosterona, convertida em dihidrotestosterona pela enzima 5-alfa-redutase tipo 2. Forma a uretra peniana ou esponjosa no corpo do pênis, né? Mesênquima do tubérculo genital. Na glândula uretra vem do ectoderma. Desenvolve a luz da invaginação que forma um cordão, desenvolve a luz e desemboca na superfície anterior da glândula. Tecido desenvolvido na uretra, mesênquima do mesoderme. Mesênquima do mesoderme preenche espaços. Forma tecido conjuntivo frouxo e músculo liso. Ectoderme é mais extenso. Envolvidos na uretra, mesênquima, preenche espaço. Forma tecido conjuntivo frouxo e músculo liso. Ectoderme é mais externo. Destino dos ductos mesonéfrico e paramesonéfrico. Então é isso aqui. Eu acho que essas informações são relevantes, são importantes, mas não sei se numa prova com foco de endócrino vão ser cobrado isso aqui, né? Acho que não, mas ninguém sabe, né? Destino dos ductos mesonéfricos e paramesonéfrico, olha só. Ducto mesonéfrico e aqui, ó, relacionado ao sistema urinário, degenera na maior parte, mas no sexo masculino próximo à região urogenital, forma o epidídimo e o canal deferente, importante, devido à testosterona. No sexo feminino, né, degenera completamente, feminino, sem testosterona. Ducto parazonéfrico não relaciona ao sistema urinário. No sexo masculino, você tem aí, ó, a degenera devido ao hormônio produzido pelo testículo. No feminino, permanece sem testículo, hormônio destruidor, forma tuba uterina, útero e parte do canal vaginal. Então, essa daqui é um resumão